Eu recebi uma pergunta muito interessante, quero aproveitar aqui que eu tô gravando e já explicar o que é o inconsciente. E Lu, não entendo como as ações dos meus pais podem refletir em mim. Isso me parece muito aquelas histórias do Velho Testamento, né, da Bíblia, onde a maldição dos pais é visitado nos filhos até a sétima, sei lá, 10ª geração. Isso é real? Isso existe de verdade? É disso que se trata a terapia sistêmica? Pessoal, vamos responder por partes. Essa pergunta é fantástica. Vamos começar com o que é o inconsciente, né? Então vamos pensar no inconsciente como sendo um porão, tá? Então, vamos pensar assim, né? Vamos pegar um hominho mesmo, né? Você tá aqui, né? Vivendo a sua vida. Só que existe muita coisa por baixo, por trás. Então, né, uma metáfora excelente para a gente entender é o porão e as coisas que estão guardadas no porão. As memórias, emoções, crenças que a gente nem lembra que a gente tem. Só que essas memórias, crenças, esses sentimentos que a gente não sabe de onde vem, eles influenciam, eles em algum momento emergem na nossa vida aqui. Nós estamos ali na vida, né? Lá, vivendo a vida. Mas de vez em quando, coisas acontecem que engatilham sentimentos. Algo que alguém disse, uma atitude que alguém fez. Eu me senti humilhado e isso mexeu comigo, mas por quê? Então, a gente emerge em conteúdos que estão em algum lugar que a gente não sabe onde é. Estão no cérebro? Não, o cérebro ele é só uma ferramenta que traduz tudo isso, mas o que está por trás é realmente o inconsciente. Isso é o inconsciente, né? Aí ele fala assim, né? Eu fiz um resuminho, né, pra gente entender o que é o inconsciente de acordo com Freud. Ele não inventou o termo consciente, esse termo já existia, ele apenas investigou o inconsciente, ele decodificou e ele escreveu muitos livros, muitas teorias, então Freud é o pai do inconsciente. Então não tem como a gente não ir lá pra gente entender o que é inconsciente. Então, você reage com medo, com raiva em certas situações, não sabe por quê. Tem hábitos que parecem naturais, mas não sabe por quê. Da onde vem, por exemplo, uma predileção para bebida alcoólica? Da onde isso vem? Da onde vem uma tendência? Eu tenho 4 filhos, mas um é usuário de drogas. O que aconteceu? Será que foi algo que eu fiz de errado? Então as pessoas vêm muito com essas perguntas. Sonhos, às vezes os nossos sonhos emergem conteúdos que estavam lá no nosso inconsciente. Os sonhos também trazem parte desse conteúdo para nós. O inconsciente, gente, ele não é nem bom nem mal, ele apenas guarda informações e repete elas. São os famosos padrões repetitivos, ciclos de repetição que você tá ali vivendo no piloto automático e não tem nenhuma ideia de por que aquilo tá acontecendo com você. Padrões antigos, padrões que vêm de um outro lugar. Que lugar? Do inconsciente. Mas nós vamos olhar o que tem também nesse inconsciente. Esses padrões inconscientes, eles vão guiando a nossa vida, eles vão definindo a nossa vida como se fosse um destino. O Jung chamava esses padrões ancestrais que nós repetimos de destino, né? É o destino, eu chamo de roteiro, script. Eu vim com um roteiro. Esse roteiro foi programado em mim. Quando eu era uma criancinha, né? Esse amiguinho, ele era uma criancinha que tinha um vovô, uma vovó, que tinha um papai e uma mamãe. Então vamos olhar aqui, ó, gente. Vamos fazer de forma bem didática, que vai ficar bem fácil de vocês compreenderem. Então vamos aqui, ó. Então, antes de mim, tinha meu avô e minha avó. Aí vem o meu pai e a minha mãe, e depois veio eu. Essa criança aqui sou eu. Então, o meu pai e a minha mãe aprenderam um monte de coisas de como ser, de como se comportar com os meus avós, né? Então, vamos pensar, avós paternos, avós maternos, quais eram as origens dessas famílias, né? Então, agora nós estamos falando do inconsciente familiar. Então, nós estamos falando de padrões de repetições que chamamos de sistêmico. Da onde vem o nome terapia sistêmica, constelação sistêmica? Vem dos padrões de repetição familiares.
do inconsciente familiar. Então, vamos pensar assim, vamos voltar só um pouquinho. Imagina um iceberg, eu vou pôr até um desenho aqui do iceberg. A pontinha do iceberg que tá visível na superfície do oceano é a minha consciência, é aquilo do qual eu estou consciente. Então, tem coisas aqui que o Joãozinho, o Jurandir, lá na internet agora tá essa moda de chamar de Jurandir. O Jurandir está consciente da vida dele. Por exemplo, que o avô dele, o avô dele fumava, o pai dele fumava, e ele sente um desejo muito grande pelo cigarro, e ele fuma também. Então, esse padrão, ele tá consciente, esse padrão existe, tá lá na superfície do nosso iceberg aqui. Mas e o que tá abaixo do mar, que é a maior parte? É o que está abaixo do padrão, que a gente não está vendo. Então, essa coisa do iceberg é uma metáfora, tá? Pra gente entender um pouquinho, e o Jung mesmo, o Freud mesmo, ele fazia essa metáfora, né? Então, de vez em quando, uma parte que tá submersa, memórias, crenças, medos, aprendizados, emergem, né? E a gente não sabe da onde veio. E eles vêm para a superfície, eles aparecem em nós. E ali nós podemos ter uma catarse, onde a gente tem depressão, onde a gente pode manifestar uma doença, alguma coisa acontece. Então, como que a gente faz? A gente mergulha no inconsciente. A gente vai buscar os porquês, vamos tentar entender quais são as causas daquilo que está acontecendo na nossa vida. Porque eu estou repetindo esses padrões, tá? Então, essa metáfora do porão e a metáfora do iceberg é bem interessante. O inconsciente familiar, ó, eu coloco assim, ó, é como um baú invisível que passa de geração em geração. Dentro desse baú ficam guardadas histórias, crenças, medos, modo de se relacionar e até mesmo segredos, exclusões, coisas que aconteceram aqui para trás, nesse passado da minha família, que ninguém conta, ninguém fala. Sabe aquela coisa, não podemos falar desse assunto. Então vamos dar um exemplo aqui para a gente entender o que é exclusão. Então vamos supor que eu tive um tio, o Jurandir, o nosso bonequinho, teve um tio, que era irmão do pai dele, que quando criança, ele teve, vamos supor, uma doença muito grave e ele morreu. E ninguém mais fala disso. Ninguém fala mais disso. E ninguém sabe. Os que vieram depois não sabem que existiu essa criança ali que com 7 anos morreu. Porque ninguém se lembra dela. Isso é uma exclusão. Vamos supor que a minha mãe teve um irmão que cometeu um crime grave, hediondo, foi morto ou foi preso, e ele morreu e ninguém sabe, ninguém nunca mais falou sobre ele. Então, ele não existe na história da família, é um segredo de família. Acontece que todo o conteúdo que a gente exclui da família, desse sistema, aqui nós estamos falando de um sistema familiar, todo o conteúdo que a gente exclui, ele vai emergir do inconsciente lá na frente. Algum ente dessa família, algum elemento desse sistema vai manifestar essa exclusão lá na frente. Isso pode acontecer de inúmeras maneiras. Semana passada eu constelei uma moça que a criança dela não dormia. Quando nós abrimos o campo, logo apareceu um excluído. Uma história de família do passado, era uma pessoa excluída. Depois ela me contou que era alguém que cometeu um crime hediondo no passado e essa pessoa morreu depois de anos que estava presa, nunca mais ninguém foi visitá-lo. Ele foi excluído da família, ele morreu sozinho. Então, o sistema familiar, ele tenta se reequilibrar, que nós chamamos de homeostase do sistema. Então, quando há algo que acontece, como por exemplo uma guerra, e os entes queridos passaram fome, ou houve uma pandemia, os entes queridos do passado morreram com uma doença, tudo isso são acontecimentos do sistema familiar e depois o sistema busca se reequilibrar, ele busca a homeostase novamente. Esses movimentos mexem com todos os entes da família. A gente pensa que o que se passou no passado nada tem a ver com o presente.
mas a gente olha para os nossos padrões familiares e a gente se pergunta: meu Deus, os meus filhos estão repetindo os meus padrões familiares. A minha filha está fazendo igual. Entendeu? A gente começa a identificar os sintomas das repetições na nossa família. Então, o conteúdo que foi excluído, o conteúdo que abalou a família, ele emerge. Ele vai aparecer. Por que que ele vai aparecer? Para o Jurandir ver. Eu e você precisamos olhar e ver o que se passou. Precisa ser constelado aquele complexo, aquela dor que ficou excluída, aquela situação que gerou um distúrbio na família. Alguém precisa olhar e ver. É para isso que o conteúdo emerge novamente. Traumas não resolvidos, de guerras, de perdas, de violências, de falências. Quantas pessoas vêm constelar? Eu não consigo manter um casamento, todos os casamentos falhem. Eu não consigo manter a minha empresa, todas as minhas empresas falhem. Quando a gente vai olhar no sistema familiar, houve uma guerra, houve perdas, houve uma doença, os animais todos do seu bisavô morreram e a família passou a passar necessidade, e por causa da fome morreu a criança X por fome. Você entende? As histórias são emaranhadas. Nós nunca podemos esquecer, gente, que existe um fio. Eu até esqueci de... Olha só que interessante, vocês vão entender muito bem esses conteúdos familiares. Existem vínculos entre cada ente da família. Estamos ligados e conectados com cada um, inclusive com aqueles que foram excluídos, com aqueles que já partiram. Então, isso aqui se chama vínculo familiar, emaranhamento familiar. Estamos emaranhados com todos. Aí o que eu mais ouço, eu acho bem interessante. Lu, não é justo. Não é justo porque eu que tenho que olhar. É você que tem que olhar. O sistema familiar, a gente fala, lembra lá na matemática, quando a gente estuda conjuntos, que a gente entende que o todo, a soma de todas as partes é maior do que as unidades. Cada pessoinha é uma unidade envolta em um conjunto maior. Eu vou pôr até aqui um desenho aqui para vocês lembrarem dos conjuntos que eram formados quando a gente estudou conjuntos. Então, a soma do sistema familiar, a soma de todas as partes do sistema é mais importante, é mais forte, se sobressai, tem precedência sobre as unidades individuais do sistema. O sistema familiar, essa alma familiar, Bert Hellinger chamava de alma familiar. Você pertence a uma alma familiar, eu pertenço a uma alma familiar. A mesma alma familiar a qual eu pertenço, as minhas filhas pertencem. E futuramente os meus netos pertencerão. É uma alma familiar. Então, Humberto nos dizia que a alma familiar escolhe um elemento, aqui no caso Jurandir, para se virar e olhar para o seu sistema, para aquilo que ficou desequilibrado e ver e liberar, para que haja novamente homeostase, equilíbrio desse sistema familiar. Quando alguém se propõe olhar para aquilo que ficou desequilibrado, automaticamente existe paz e tranquilidade novamente nesse sistema. Nós estamos sendo escolhidos para olhar para isso. Se você não olhar, se o Jurandir escolher não olhar e continuar seguindo a vida, lá na frente um filho vai ter que olhar. É quando você fala assim, nossa, a minha filha está repetindo o mesmo padrão que eu, mas você não libera o padrão. E aí ela lá na frente vai ter que olhar, ela vai ter que falar, nossa, o que está acontecendo? Por que eu estou repetindo o padrão da minha mãe, da minha avó? E ela vai ter que liberar isso. Quando nós olhamos e escolhemos liberar, aquele padrão cessa. E aí não precisa a repetição, o piloto automático do roteiro que estava sendo reencenado, pode finalmente ser zerado. E aí nós nos liberamos para fazer uma nova escolha.
Porque enquanto nós estamos repetindo o script, vivendo o roteiro dos nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, nós estamos no piloto automático, inconscientes, nós não estamos fazendo escolha. Quando estamos presos no emaranhamento dos vínculos, não temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio só é real quando eu escolho parar e olhar para as dores do meu sistema familiar, para os sofrimentos do meu sistema familiar e liberar-me. Você está se liberando, amado. Você não está só liberando o sistema, você está se liberando de repetir essas dores. Você está liberando os seus filhos e netos. Porque quando nós escolhemos olhar finalmente, existe um movimento para trás e para frente. Aí você vai falar assim, ai Lu, mas isso aí é coisa de espírito. Porque os entes já morreram. Eles não estão mais aqui. A alma familiar está aqui. O sistema está aqui. Onde? Em mim, em você, nos nossos filhos. A alma familiar não morre. Os elementos, eles morrem. O corpo físico morre. Mas a consciência, as memórias, o que existiu aqui ainda existe em mim e em você. Entende? Não estamos falando aqui sobre teorias espíritas. Estamos falando sobre memória. Quanto amor existe das pessoas que se foram no seu coração? As lembranças, as memórias que você tem. Isso está morto ou isso está vivo dentro de você? Percebe que nós não estamos falando de espírito. Estamos falando de uma alma familiar que está conosco. Então é essa alma familiar que está te chamando. E para te chamar precisa haver um sintoma, senão você não vai olhar. O sintoma, então, por exemplo, eu gravei um vídeo aqui falando sobre uma relação de pai e filha que estava interrompido, um amor de pai e filha interrompido. E aí, qual era o sintoma da nossa cliente, da nossa amiga? Era essa bonequinha que eu usei aqui, vocês lembram? Qual que era o sintoma dela? Ela queria transicionar de uma carreira para outra. Ela queria ter um relacionamento, se casar novamente, ter uma família. Porém, ela estava presa no emaranhamento familiar, através dos julgamentos que ela tinha sobre o pai e a pena que ela sentia da mãe. Ela estava presa, mas tinha um sintoma ali e ela veio buscar ajuda. Quando o cliente vem para a terapia, ele está querendo ver, mas ver de verdade, não ver com amor infantil, que é o amor cego. Então, eu fiz a constelação e ajudei ela a ver. E ali ela pôde liberar. Jurandir precisa olhar e ver. E liberar. É uma escolha. Ele pode continuar no amor cego, vivendo o sintoma e repetindo o script familiar, como um bom personagem. E tá tudo bem também, se você escolhe permanecer. Mas se você escolhe sair do sintoma, sair do script e escrever, a nossa cliente, ela escolheu escrever a própria história. Quando ela se liberou das amarras das mágoas que ela tinha da mãe, da lealdade sistêmica, quando ela escolheu parar de julgar o pai e culpar o pai, hipoteticamente, na cabeça dela, que o pai tinha matado a mãe, mas o pai apenas deixou a mãe. Quando ela escolheu olhar para isso e liberar esse sentimento, ela escolheu que ela vai escrever o roteiro da vida dela. Ela decidiu ser uma empresária, empreender, e ela decidiu começar um novo relacionamento, se abrir para o masculino novamente, para a vulnerabilidade. Então, olha só, você quer escrever o seu próprio roteiro? Olhe para o inconsciente, tá? Lu, só existe a constelação para olhar para o inconsciente? Não, a constelação nós olhamos para o inconsciente familiar, para o inconsciente sistêmico, né? Nós, através da terapia, psicoterapia, psicanálise, psicologia, TCC, todas essas terapias, tudo que nós fazemos, análise junguiana, nós estamos olhando para o inconsciente, estamos permitindo que o inconsciente emerja, para que a gente constele os nossos complexos. Constelar não é só fazer constelação familiar. Quando você está na terapia, você também está constelando os seus complexos. Quando você vem para a terapia em grupo, e aí fica aí o convite, eu tenho um grupo de terapia que acontece às quartas-feiras, 8h30, online, custa R$ 97 por mês. Vem participar.
Na terapia, você também constela os seus complexos, você também mergulha no seu inconsciente. Pessoal, eu agradeço, se inscreva nesse canal. Eu não me apresentei novamente, eu sou Luciana Luz, terapeuta sistêmica, psicanalista. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Namastê, gratidão!